Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Ciribelli e na aula de hoje iremos falar um pouco sobre a natureza dos serviços. Acompanhem comigo. Quando a gente propõe a entender, estudar e analisar a gestão de serviços, precisamos compreender que dentro da gestão de serviços nós temos o assunto principal que é a natureza dos serviços, ou seja, quais são as suas características, os tipos de serviços existentes. E é isso que nós buscamos compreender e diferenciar dentro dessa nossa videoaula. Quando nós pensamos na concepção da estruturação dos serviços e a prestação de serviços da forma como nós a conhecemos, é algo relativamente recente. Enquanto os produtos vêm desde a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, Inglaterra e França, os serviços na sociedade moderna, ele vem se consolidando há pouco tempo, talvez há pelo menos 20, 30 anos, e mais de forma empoderada, mais presencialmente, nos últimos 20 anos. A prestação de serviço ela vem sofrendo uma revolução dentro da nossa sociedade, na medida em que a sociedade ela evolui do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, a prestação de serviço em termos de quantidade e qualidade também tendem a se diversificar. Mas como é que os serviços, como é que a gestão de serviços conseguiu se estruturar? Obviamente, ela se estruturou a partir dessa revolução industrial, a partir daquilo que nós já conhecíamos no que se refere à oferta de produtos. Então, os esforços iniciais eles concentravam-se em tentativas de adaptar essas técnicas de gestão fabril, técnicas que vinham essencialmente da revolução industrial, à gestão da prestação de serviços. E o que se buscava nessa perspectiva de adaptação era tentar entender aqui, por exemplo, a gestão estoques, a gestão da capacidade produtiva e sua conciliação com a demanda, ou seja, relação entre oferta e demanda, bem como a gestão de filas, fluxos, gestão da qualidade. No caso de gestão de filas e fluxos, a gente está trabalhando essencialmente com a logística, não necessariamente transporte, transporte é uma das áreas da logística, mas o que a gente está trabalhando basicamente é com os tempos de movimentos, gestão de filas e fluxos. No que se refere à gestão de qualidade, houve um considerável avanço dentro da área fabril, da área de gestão de produtos, que acabou, em boa parte, em grande medida, sendo adaptado, sendo absorvido pela gestão de serviços. O que a gente pode observar dentro dessa perspectiva é que existe similaridades entre a estruturação da gestão de produtos e a estruturação da gestão de serviços. Como eu disse no início desse vídeo, os serviços ele vem se desenvolvendo de forma mais qualitativa e quantitativa nas últimas décadas, e esse desenvolvimento surgiu essencialmente, pelo menos a fundamentação teórico-prática e metodológica, a partir do que já conhecíamos em termos de produtos. Cabe ainda fazer algumas diferenciações, alguns distanciamentos entre a parte fabril e a parte de serviços. Como nós dissemos no slide anterior, existem algumas similitudes, existem algumas questões que podem ser absorvidas por parte da operação de serviços, mas nem tudo é tão adaptável assim. No que se refere, por exemplo, à estocagem, no primeiro item aqui, a operação fabril, ela pode, por exemplo, estocar e transportar os seus produtos. Seus produtos podem ficar nas prateleiras das fábricas e das lojas até que eles sejam absorvidos pelos consumidores finais. Enquanto na operação de serviços, isso já não acontece. Só caso de insumos para operacionalização dos serviços, por exemplo, quando você tem um serviço de manicure, serviços de estética, você tem ali alguns produtos básicos que você pode utilizar, no caso do serviço de manicure, tona, esmalte e outros produtos relacionados, que são estocados, podem ficar estocados, mas não é isso que está se vendendo a princípio. O que está se vendendo a priori, neste caso, é um serviço. E esse serviço eu não consigo estocá-lo. Este é um dos grandes abismos, um dos grandes distanciamentos entre a forma de se operar fábrica e a forma de se operar um serviço.
Porque a fábrica você tem a tranquilidade, de certa forma, de estocar produtos enquanto eles não são consumidos. Já no caso dos serviços, você não consegue fazer isso e, por consequência, não consegue, em termos de análise, você fazer, por exemplo, escalonar determinados processos produtivos. Enquanto na gestão de produtos você tem sazonalidade, e a sazonalidade pode ser absorvida por questões de estocagem, no caso de operações de serviços isso não acontece. O serviço que eu disse há pouco para vocês, no caso de estético, se você vai num salão, a grande concentração dessa demanda geralmente costuma acontecer na quinta, na sexta-feira, no sábado. Durante a semana, na segunda, na terça, na quarta-feira, a demanda costuma ser bem menor. Eu não consigo, por conta dessa impossibilidade de estocagem, fazer esse remanejamento produtivo, coisa que eu posso fazer dentro do processo Fabril. Se no processo Fabril eu tenho, por exemplo, uma sazonalidade de demanda, eu posso, em determinadas épocas do ano, produzir mais ou produzir menos, e a partir da demanda eu estabelecer determinados níveis de estoque. No caso da capacidade produtiva, a operação Fabril, elas começam começam a produzir com bastante antecedência para atender às demandas no período de alta sazonalidade. É o que eu havia explicado há pouco. Enquanto na operação de serviços, a capacidade produtiva é muito próxima da demanda em cada momento. Ou seja, você só consegue ofertar, você só consegue operacionalizar o seu serviço na medida em que existe alguma demanda. Filas e fluxos. No caso da operação Fabril, os materiais fisicamente transformados, onde eu consigo ter a identificação aqui de filas e fluxos. E no caso da operacionalização de serviços, esse controle, essa gestão de filas e fluxos fica muito voltado para clientes no decorrer do processo de operacionalização dos serviços. Porque, em boa medida, os serviços acontecem junto ou com a participação dos clientes. Já no caso da operação Fabril, isso independe da presença dos clientes. Na gestão da qualidade, na operação Fabril, ele está mais relacionado com o produto em si, com as características desse produto, com a identificação de suas promessas em relação ao que ele cumpre, e é muito mais fácil, muito mais objetivo eu gerir em termos da qualidade desse produto, uma vez até porque ele já foi produzido antes de ser consumido. No caso da operação de serviços, o que eu tenho aqui é uma qualidade percebida pelo cliente, que tem muito mais a ver com fatores pessoais. Então, você, num mesmo serviço, oferecendo as mesmas características no serviço, você pode ter percepções diferentes, dependendo do consumidor, e, por consequência, você pode ter qualidades diferentes do ponto de vista do consumidor. E para alguns consumidores aquele ali foi interessante, foi importante, para outros aquele serviço ofertado já não foi tão importante ou interessante. Então, a qualidade, a gestão da qualidade nas operações Fabris se diferenciam bastante das operações de serviço, porque nesse serviço eu tenho um fator muito mais subjetivo, enquanto na Fabril um fator muito mais objetivo. Com relação a essas diferenças da natureza que existe entre produtos e serviços, gostaria de apontar três aqui para vocês. A primeira está relacionado ao fato de serviços serem produzidos e consumidos simultaneamente e produtos não. Por exemplo, quando você vai a um dentista, quando você vai, por exemplo, consultar com um advogado. Nesses dois casos, você precisa estar presente. Você precisa colocar a sua demanda. No caso do dentista, a sua presença, obviamente, se faz indiscutível e indispensável. No caso do advogado, você ainda consegue talvez fazer uma videoconferência, mesmo assim exige a sua presença, mesmo que não física. Eu não consigo dissociar, separar a prestação de serviços quando eu estou tratando de clientes. Já no caso de produtos, na fábrica,
para ela produzir uma motocicleta, como acontece muito na Zona Franca de Manaus, ela é produzida lá no norte do país, independe da presença dos consumidores, uma vez que os consumidores, a sua grande maioria, estão concentrados aqui na região sudeste. E assim acontece de forma similar com todos os outros produtos físicos produzidos e distribuídos aqui no Brasil. Os serviços precisam da presença do cliente para serem produzidos e produtos não. Esta presença está muito relacionada ao fato da instrução que o consumidor precisa dar ao seu ofertante. Instruções do tipo, por exemplo, você vai fazer uma casa e você deseja contratar um arquiteto. Você precisa falar, por exemplo, quantos quartos você gostaria, os tamanhos de sala, de cozinha, área gourmet, ou não. O que para você é importante dentro de um ambiente doméstico em termos físicos, o que não é importante. A partir dos seus gostos, suas preferências, o arquiteto vai então fazer o projeto dessa sua residência. Voltando um pouquinho no tópico anterior, o tópico anterior fala muito do consumo estar unido com o serviço. E no tópico posterior, no segundo tópico, ele fala da necessidade da presença do consumidor. E todos os dois aspectos, eles independem, no caso da oferta de um produto. No caso de serviços, eu tenho ele como algo intangível e produtos já são tangíveis. Ser algo tangível significa ser algo que eu posso tocar, posso ver, que eu posso cheirar, que eu posso analisar. Por exemplo, este celular aqui é um objeto que eu posso ver, que eu posso avaliar, que eu posso tocar, que eu posso, de diversas formas, caracterizá-lo. Já um serviço, eu não tenho essa possibilidade, uma vez que o serviço não resulta na posse de nada. E, obviamente, não pode ser estocado, não pode ser, de alguma forma, dado a outra pessoa. É algo que é feito para mim, que necessita da minha presença, que necessita de mim para o consumo daquele serviço que está sendo ofertado. Basta olhar, como citei no exemplo, de um consultório odontológico, onde depende da minha presença, aonde a oferta é feita junto com o consumo e onde eu não tenho nenhum objeto tangível, nada que possa ser avaliado, a não ser em termos de materiais, mas essencialmente o que está sendo ofertado ali é um produto, perdão, é um serviço e não um produto em si. E aquilo que é feito para mim, eu não posso vender para outra pessoa. Isso também acontece quando você pega aí uma corrida de táxi, ou um Uber, ou algum outro meio de transporte que seja fretado, que seja alugado. Precisa aí da sua presença, no caso do táxi, o consumo também exige essa relação entre ofertante e demandante, eu também não tenho a posse de nada. Por isso, eu classifico e qualifico ele como intangível. Mas é claro que na nossa sociedade, a gente tem gradações entre aquilo que seja 100% produto e aquilo que seja 100% serviço. Na realidade, cada vez mais você vê produtos sendo acoplados a serviços e serviços sendo acoplados a produtos. Mas um exemplo que eu poderia colocar para vocês de algo que seja 100% produto seria minério de ferro, né? Que é algo bruto, que é algo que eu comercializo sem grandes serviços ou talvez nenhum tipo de serviço acoplado. Já a calça jeans, você já começa a ter algum serviço aí. Na medida em que você vai na loja física, tem uma pessoa para te atender, você vai até um provador, então precisa ter alguns serviços alinhados a esse processo de compra da calça jeans. E depois eu vou passando por outros produtos que exigem um grau de serviço, como supermercado, cozinha modular, restaurante fast food. Restaurantes convencional já começa a ter algum grau de serviço, porque você está comprando um alimento, arroz, feijão, salada, né, uma carne, uma guarnição, e acoplado a isso você tem, por exemplo, o serviço do caixa, o serviço do garçom, que pode servir uma bebida, que pode te auxiliar em alguma demanda que você tenha naquele restaurante. Um restaurante de luxo, ele tem ainda um serviço ainda mais agregado do que outros tipos de restaurante, como fast food e convencional.
Por quê? Porque esses restaurantes de luxo, eles têm geralmente um maître na porta, tá, do restaurante, recebendo você, um manobrista para conduzir o seu carro até o estacionamento mais adequado. Então você tem uma série de pessoas envolvidas nesse processo de entrega de um produto, que é na realidade muito mais uma experiência nos restaurantes de luxo do que propriamente a entrega de um produto. Serviços de alfaiataria, linhas aéreas e a psicanálise, que seria quando você vai, por exemplo, a um médico que tem como residência a psiquiatria, ele vai ter ali basicamente um atendimento que seja 100% serviço. Uma consulta médica é um exemplo de 100% serviço. Mas eu gostaria de ressaltar aqui para vocês o seguinte: entre 100% produto e 100% serviços, é a grande maioria daquilo que nós temos ofertado no mercado. E quanto maior o grau de serviços que você consegue acoplar no seu produto, mais caro ele tende a ser, mas em geral maior valor agregado ele também terá. A questão de colocar, de incluir serviços junto ao seu produto vai depender, em grande parte, da demanda do seu público-alvo, daquilo que ele deseja, de quais são as suas necessidades. Essa relação entre produto e serviço, ou algo que esteja ofertado aos consumidores mais próximo a produto, mais próximo a serviço, a gente pode perceber isso no grau de estocabilidade. Ou seja, existem alguns produtos que podem ser estocados por mais tempo, outros produtos que podem e devem ser estocados por menos tempo. É o que a gente chama de graus de estocabilidade. Aqui, na aba de cima, nós temos o prazo de validade. E na aba de baixo, alguns exemplos relacionados a esse prazo de validade. Aqui, no caso de um Big Mac, expresso, pastel, nós temos poucos segundos, poucos minutos para a estocabilidade. E, obviamente, são produtos alimentícios, são produtos que foram feitos e foram pensados para ser consumidos assim que termina o seu processo fabril. No caso de um jornal, um sanduíche, um pão, a gente pode considerar algumas horas para o seu consumo. No caso de flores, no caso de leite ou alguma revista que seja semanal, a gente pode considerar alguns dias. Semanas para iogurte, ovos, laranja, meses para leite, Tetra Pak, para congelados, probióticos, e alguns anos, quando a gente for pensar em termos de peças, enlatados, vinhos, é o que a gente pode perceber aqui nesse processo, um maior grau de acoplagem de serviços ou menor grau de acoplagem de serviço, mas mesmo quando eu falo em produtos, eu tenho maior prazo de estocabilidade e menor prazo de estocabilidade. Lembrando que quanto menor o prazo de estocabilidade, maior rotatividade, maior consumo, maior facilidade eu preciso dar para o meu cliente na hora de compra. E localização é fundamental. Quando eu digo facilidade, eu estou falando de conveniência para o meu cliente. Vamos falar agora da caracterização do produto intangível contemporâneo. Basicamente, estamos falando que serviço não pode ser testado, porque só existe depois de implementado. Isto é uma grande dificuldade para você conseguir fechar uma venda, porque o que você fecha com o cliente inicialmente é uma intenção, é uma proposta. E nada vai garantir ao cliente que você irá entregar aquilo que você está prometendo, ou mesmo que as partes estejam plenamente acordadas sobre aquilo que será entregue. Diferentemente dos produtos, eu consigo de alguma forma avaliá-lo, testá-lo, antes mesmo de ser entregue. Como eu disse, aqui no segundo tópico, no caso de produto intangível, que eu tenho uma promessa de satisfação, é uma intenção, e é isso que é contratado entre as partes. E depois que esse serviço já foi feito, já foi entregue, é muito difícil eu fazer determinadas reparações, ainda mais dependendo do tipo de serviço que eu estou oferecendo. Ainda sobre a caracterização do produto intangível, tenho a dizer que os clientes não obtêm propriedade sobre o serviço, porque se você tem propriedade, você pode entregar
ofertar, dar ou vender a outra pessoa. E nesse caso isso não acontece. O serviço ele é feito único e exclusivamente para você. Os resultados do serviço são realizações intangíveis. São realizações que você não consegue quantificá-las, que você não consegue materializá-las. E ainda, há maior envolvimento dos clientes no processo de produção. Obviamente, como falamos em slides anterior, a presença do consumidor é importante. Muitas vezes o consumo do serviço acontece de forma simultânea e a presença, o envolvimento do cliente acontece de forma muito mais forte do que no caso de produtos. A única vantagem que temos, ou uma das vantagens que temos com relação a essa proximidade do cliente com a empresa que está ofertando, é a maior personalização desse serviço, é a maior adequação das características do serviço àquilo que o consumidor quer. E, por consequência, isso tem maior possibilidade, probabilidade de você ter satisfação. Diferentemente de um produto, que é quase que uma commodity, né? É algo que não tem tantas diferenciações em termos básicos, e você acaba comprando produtos iguais, idênticos ao que outras pessoas consomem no seu dia a dia. Ainda sobre as características, podemos dizer que outras pessoas podem fazer parte do serviço. Quando você, por exemplo, vai num zoológico com a sua família, vai em algum local para entretenimento, em geral isso também pode estar acoplando outras pessoas, amigos, parentes, a esse processo de demanda de serviço. Há maior variabilidade no resultado operacional dos serviços. Bom, se cada pessoa tem demandas específicas e cada serviço é direcionado para um cliente, obviamente o resultado vai ser quase que individualizado. Pensa, por exemplo, a contratação, vou voltar no exemplo de um arquiteto. Para cada pessoa será um projeto diferente, será uma casa com tamanhos, espaços, iluminação diferente. E isso é muito interessante do ponto de vista de satisfação do cliente. Pense, por exemplo, que você ter que escolher uma entre 10 tipos de projetos diferentes. Pode ser que ele nem se adeque ao seu terreno ou à sua necessidade. O serviço ele tem essa capacidade. Muitos serviços são de difícil avaliação pelos clientes. Geralmente, os serviços eles são ofertas que nós não estamos acostumados, muitas vezes, a tê-la. Serviço de advocacia, serviço médico, serviço odontológico, diferentemente de um produto que nós consumimos quase que diariamente, quase que semanalmente. Produtos alimentícios, quando a gente vai no restaurante, quando a gente vai no supermercado, são itens que a gente tem maior proximidade, maior costume para adquiri-lo e, por consequência, maior facilidade em avaliá-lo. Normalmente há uma ausência de estoques de serviço, ou seja, o estoque está muito mais relacionado a produtos necessários para executar um determinado serviço. Uma pessoa que presta o serviço de limpeza de piscina, ele vai ter junto consigo a avaliação do pH da água, cloro e outros produtos para a limpeza da piscina, mas o estoque é apenas para complementar o seu serviço principal. O fator tempo é relativamente mais importante para o serviço. Por exemplo, quando você leva um carro no mecânico, ou quando você está com uma dor de dente, ou quando tem alguma pessoa tentando contra a sua vida, todas essas situações demandam serviços e esses serviços são urgentes, são necessários. Serviços de fornecimento de água, de energia elétrica, são serviços extremamente importantes em termos de tempo. Diferentemente, se eu precisar comprar uma TV, eu posso esperar alguns dias ou algumas semanas para adquiri-la. Os sistemas de entrega podem representar os serviços. Todas as entregas que são feitas nos sistemas de delivery são serviços também acoplados a produtos. Seja sistemas de entrega via internet, quando você compra um e-book, quando você compra um e-magazine, ou quando você compra músicas. São sistemas de entrega através de prestação de serviço. Quando você pede uma pizza e um motoboy vem entregar até você. No Brasil agora foi autorizado o serviço de entrega via drone. Então isso tudo está relacionado a algumas das características dos produtos intangíveis contemporaneidade.
Podemos ainda avaliar o produto com base no grau de intensidade e na extensão do contato. Por exemplo, no grau de intensidade do contato, ele pode ser maior ou pode ser menor. Existem alguns serviços que o meu contato e a minha presença, a intensidade dela se faz mais importante. Obviamente, quando eu vou no serviço de cabeleireiro, quando eu vou no serviço médico, quando eu vou consultar para alguma demanda que eu tenho física, o meu contato, a intensidade do meu contato acaba sendo muito maior do que, por exemplo, quando eu vou no serviço de entretenimento, quando eu vou no serviço de algum show, ou quando eu assisto alguma telenovela. Já a extensão do contato, ela também pode ser maior ou menor. Essa extensão está relacionado ao tempo que eu vou ter de contato. Um serviço de quiropraxia, por exemplo, é um serviço de extensão de contato, muitas vezes pequeno. São lesões físicas que eu tenho e eu preciso de um serviço de quiropraxia, que é uma das especialidades dentro da fisioterapia, para resolver, para sanar o meu problema. O serviço de borracharia, quando eu preciso levar o meu carro para consertar o pneu ou algo do tipo, a extensão do contato ela acaba sendo menor, porque é algo muito pontual, é algo que eu não tenho a todo momento essa demanda. No caso de uma telenovela, a extensão é muito maior. Novelas costumam durar alguns meses. Quando eu vou consultar com um psicólogo, também costuma levar alguns meses ou alguns anos a extensão desse contato. É interessante, então, a gente avaliar, dentro da prestação de serviços, qual é o grau de intensidade do contato e qual que é o prazo, a extensão desse contato. Porque cada uma dessas duas variáveis irá determinar as características da oferta do meu serviço. E agora, em nosso último slide, nós vamos analisar o grau de objetividade na avaliação de desempenho. Ou seja, as pessoas conseguirão avaliar de forma mais objetiva ou menos objetiva determinados produtos e determinados serviços. Quando eu penso em desempenho totalmente objetivável, eu estou falando de características que eu tenho dos produtos e dos serviços que eu consigo avaliar de uma forma mais tranquila. Por exemplo, um serviço de lava rápido, um serviço que venha lavar o meu automóvel, por exemplo, ou avaliação de um determinado aço. Uma caneta Bic é um produto que eu tenho grande facilidade de avaliar. Aqui eu tenho um serviço, seria um grande varejo, uma empresa varejista. No caso de produtos físicos, uma calça jeans, caminhão, videocassete, e aí seguindo outros tipos que é mais difícil de avaliar, por exemplo, terno sob medida, imóvel residencial, remédios homeopáticos, perfume e arte. 4. Nesse caso aqui tem um fator subjetivo muito forte inserido. Aqui já são fatores mais objetivos inseridos. No caso de serviço, a mesma coisa. Esses aqui são serviços que eu consigo avaliar de uma forma mais objetiva. E aqui, no caso, um hotel, um teatro, uma massagem, uma consulta médica, um show, cabeleireiro, isso tudo tem fatores mais subjetivos levados em consideração na hora de avaliar. Daí, uma empresa precisa entender se a avaliação é mais fácil por parte do consumidor ou menos fácil por parte do consumidor. Sendo menos fácil por parte do consumidor, existe uma grande probabilidade de o mesmo produto ou o mesmo serviço ser avaliado de forma diferente para determinados consumidores. Obrigado por acompanhar até este momento, onde nós falamos sobre a natureza da gestão de serviços. Caso queiram, pode se inscrever aí no meu canal, curtir e comentar. Um grande abraço a todos, fiquem bem.